Existe um momento, em toda democracia, em que uma eleição deixa de ser só mais uma eleição e passa a ser vista como um ponto de virada, um divisor, um antes e depois. E é exatamente esse tipo de momento que está se formando agora, na Hungria, porque depois de mais de uma década no poder, um dos líderes mais controversos da política europeia pode estar enfrentando o seu maior teste. O nome dele? Viktor Orbán. Desde 2010, Orbán construiu algo raro na política moderna: controle, influência e uma base sólida de poder. Mas agora, isso está sendo desafiado. E não é pouca coisa. Pela primeira vez em muitos anos, ele não chega como favorito absoluto. E isso, por si só, já diz muito. Mas antes de entender o que pode acontecer, a gente precisa entender quem é Orbán no cenário global. Porque ele não é só um líder nacional. Ele virou uma referência internacional, principalmente para movimentos mais nacionalistas e conservadores. Um político que sempre bateu de frente com temas como imigração, direitos LGBTQI+, e até mesmo com decisões da própria União Europeia. E isso fez dele uma figura admirada por alguns e extremamente criticada por outros, dentro e fora da Europa. No cenário internacional, ele construiu alianças curiosas. Recebe apoio de figuras ligadas ao campo conservador global, como Donald Trump, e líderes da América Latina, como Javier Milei. Ou seja, não estamos falando de um político isolado. Estamos falando de alguém conectado a um movimento maior, mais amplo, mais global. Só que, apesar de toda essa rede de apoio, o cenário interno começou a mudar. E aqui começa o verdadeiro problema. Nos últimos anos, a popularidade de Orbán começou a cair. E não foi por um único motivo. Foi um conjunto de fatores: economia travada, escândalos, cansaço político e aquele sentimento que sempre aparece depois de muito tempo no poder. Já deu. E quando esse sentimento cresce, mesmo líderes fortes começam a balançar. Agora entra o outro lado dessa história: a oposição, que por muito tempo teve fragmentada, dividida, sem força suficiente para competir. Mas agora, a estratégia mudou. Partidos começaram a se unir, a se retirar da disputa, tudo com um objetivo: concentrar votos, criar uma chance real de vitória. E isso muda completamente o jogo, porque eleição não é só sobre quem tem mais apoio, é sobre como esse apoio se organiza. E dessa vez, a oposição parece ter aprendido isso. O principal nome desse movimento? Peter Magnar. Um nome que vem ganhando força e que pode representar uma virada. Agora segura essa informação. Pesquisas independentes já indicam que a oposição pode vencer. Pode. Não é certeza. Mas o simples fato disso ser possível já transforma essa eleição em algo histórico. E aí entra a grande questão: o que está realmente em jogo aqui? Porque não é só uma troca de governo. É muito mais profundo. De um lado, há quem diga que uma vitória de Orbán representa continuidade, estabilidade, um projeto político já conhecido. Do outro, há quem veja essa mesma possibilidade como um avanço em direção a um modelo mais centralizado de poder, mais rígido, mais controlado. E é por isso que essa eleição está sendo tratada como decisiva, porque dependendo do resultado, o país pode seguir em uma direção ou mudar completamente de rumo. E isso não afeta só a Hungria, afeta a Europa, afeta a relação com aliados, afeta decisões estratégicas, inclusive em temas sensíveis, como a guerra na Ucrânia. Agora tem um detalhe que deixa tudo ainda mais intenso: a participação popular. A expectativa é de até 80%. Isso é enorme. Isso significa que a população entendeu o peso desse momento, que não é uma eleição comum, é uma escolha de caminho. E quando a participação é alta, o resultado se torna ainda mais imprevisível, porque mais gente votando significa mais vozes entrando no jogo e mais possibilidades de surpresa. Agora vamos olhar para o cenário geral. Você tem um líder consolidado, com apoio internacional, mas enfrentando desgaste interno. Você tem uma oposição mais organizada, mais estratégica e com chances reais. Você tem uma população mobilizada e um contexto político carregado. Isso não é só uma eleição, isso é um ponto de tensão. E talvez a pergunta mais importante seja essa: isso é o começo de uma mudança ou a confirmação de um modelo que veio para ficar?
Porque, independentemente do resultado, uma coisa já está clara: o equilíbrio de poder está sendo testado. E quando isso acontece, o impacto vai muito além das urnas. Agora me diz aqui, você acha que essa eleição pode realmente mudar o rumo da Hungria, ou o sistema atual ainda é forte o suficiente para se manter? Porque no fim das contas, é isso que está em jogo. Não só quem ganha, mas o que vem depois.